Seja bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. É o nosso programa Magnífica de cada semana, momento em que a gente olha para Nossa Senhora com muito carinho. E nós não queremos apenas contemplar a maravilha dessa mulher, mas a gente quer que ela nos ensine qual o segredo maravilhoso da sua vida, aquilo que faz com que a gente até hoje a proclame bem-aventurada. E nós fazemos parte dessa geração, não é mesmo? Cada vez a gente tem a possibilidade de conversar com alguém que nos ajuda, né, a olhar para Maria com um olhar cada vez mais transparente, um olhar que chega até o nosso coração. E imaginem que hoje eu tenho a alegria de acolher aqui para conversar sobre Nossa Senhora do nosso querido irmão Murad. Irmão Murad, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu caro. A alegria está de volta nesse programa e como o bem que você faz, ajudando as pessoas a compreender a figura de Maria de uma maneira lúcida, madura, equilibrada. Viu? Exatamente. Que bom. E é tão importante, não é, Murad, que a gente esteja atento, porque se a gente não estiver atento, há desvios, né? Há desvios, tanto no distanciamento da figura de Maria, como também numa deturpação da figura dela, né? Os exageros tremendos, né? E é uma preocupação que, conversando com o frei Stefano Cecchin, lá de Roma, da PAMI, né? Da Pontifícia Academia Mariana, ele manifestava essa preocupação, né? Que não é simplesmente por toda aquela piedade mariana que nós herdamos já há séculos, que está lá no nosso DNA, essa piedade mariana, mas atualmente vão surgindo também certos exageros, né? E esses exageros não nos ajudam a ser cristão e ser cristã, assim como Nossa Senhora foi, né? Então, eu queria conversar hoje sobre um título de Nossa Senhora, que eu acho que o irmão Murad vai nos ajudar muito. Nossa Senhora das Graças. Ou, eu acho que é Nossa Senhora da Medalha Milagrosa também. Isso. Ou Nossa Senhora Medianeira. E a festa nós vamos celebrar agora no final de novembro, dia 27 de novembro, né? E a gente quer conversar, porque nós temos certas coisas muito claras da nossa fé. Existe um único mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo, né? A graça é graça de Deus para nós. Irmão Murad, explica um pouquinho para nós, você que tem uma visão de toda a história, de como isso aconteceu, né? Como que nós podemos festejar, digamos assim, equilibradamente esta festa de Nossa Senhora Medianeira, Nossa Senhora das Graças? Olha, a devoção à Nossa Senhora das Graças, ela surge no ano de 1830, no momento em que Catarina Labouré, que era ligada à espiritualidade dos vicentinos, Sim. Ela tem 3 visões de Nossa Senhora. É bom entender o contexto, né? Na França, num momento de grande crise política, de crise econômica, aquilo que era comum na época, porque a ciência não estava desenvolvida, que é chamadas pestes, né? Doenças infecciosas, como hoje nós temos a Covid, né? Pandemia. Muita gente morrendo. Então é dentro desse contexto de uma crise social, econômica, sanitária, é que ela tem essa visão de Maria que aparece para ela como aquela mãe bondosa. Sim. E que traz para ela e para aquelas pessoas que ela vai transmitir a mensagem esperança, alegria. E o que ela vê é a imagem de Maria e saindo das mãos de Maria, raios de luz. Sim. Raios de luz que iluminam o mundo e que é interessante. Maria pede para ela moldar uma medalha com essa imagem, e ela faz, e aí se espalha no mundo inteiro a devoção à medalha milagrosa, que Sim. é a Nossa Senhora das Graças. E é interessante que a imagem da Nossa Senhora das Graças é uma representação da Maria de Apocalipse 12. Assim. É a Senhora vestida de luz, Sei. depois tendo sob os pés tem a imagem do mundo. Então, isso foi muito importante naquela época, 1830. Mais tarde, quase 100 anos depois, o Papa Bento XV institui uma festa devocional
para Nossa Senhora Medianeira das Graças. Sim. E é interessante que essa devoção, ela não é, muito, é recente relativamente, ela não tem tradição grande na igreja. XX, né? É, e ela chega no Brasil muito rápido. 10 anos depois ela está estourando lá no sul, né? Até hoje nós temos aquele santuário de Maria Medianeira das Graças. Bom, isso é um pouco a história. Agora você vai querer saber do presente, né? Exatamente, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que nós temos um único Salvador, fonte de toda a graça e de toda a redenção, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então, irmão Murado, como é que a gente acerta exatamente, entende? Essa presença de Maria, né? Essas mãos abertas de Maria, né? E sabendo que ela não é a origem das graças, né? Mas eu diria assim, a distribuidora ou algo semelhante assim. E o risco que a gente pode ter muitas vezes de focar somente a figura de Maria e esquecer que por detrás dela, acima dela, ao lado dela está o Filho. Bom, você, como legítimo filho de Santo Afonso, você tem essa espiritualidade muito forte, que aliás eu admiro muito nos redentoristas, fico feliz que a TV Aparecida tenha ajudado no Brasil isso, uma devoção mariana centrada em Jesus. Sim. E o Concílio Vaticano II trouxe para nós isso com muita clareza. No capítulo 8 do documento do concílio sobre a igreja, se diz com clareza, Jesus é o único mediador. Essa frase que está lá na epístola de Paulo a Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que é muito caro aos evangélicos, que sempre eles falam isso, Sim. né? E Jesus é o único caminho ao Pai. E aí, como a gente vai ligar isso com a devoção a Maria? E o concílio diz, Jesus é o único mediador, mas Jesus não está sozinho, né? Então ele diz que que essa única mediação de Cristo é participada por todos os santos. Então os santos são cooperadores dessa missão de Jesus. E isso é uma diferença muito clara entre nós católicos e também os ortodoxos e os protestantes. Enquanto os protestantes ressaltam que Cristo é o único mediador e é sozinho, Sim. Na visão católica, Cristo é o único mediador, sim, mas ele não vem sozinho, ele vem junto como no começo da missão dele, sim, que ele associa os 12 à missão dele, as mulheres que o acompanham, Maria também, hoje também na comunhão dos santos, eles cooperam conosco. E Maria tem um lugar especial na comunhão dos santos. Será, Murado, eu estava pensando outro dia, né? Por que será que existe sempre esse medo de que eventualmente possa haver uma competição entre mãe e filho? Eu acho que é toda uma concepção religiosa mais de poder do que de amor, né? Porque o amor necessita do outro. Não existe amor sem o outro, né? E nós não imaginamos Jesus Cristo sozinho. Primeiro, ele já veio da Trindade Santa, né? Que é a comunidade. Que é a comunidade de amor. Chega aqui na Terra, ele quer morar numa família, que é a comunidade de amor, né? Começa a missão dele, já cria aquela equipe toda de missionários com ele, né? De discípulos missionários. Agora, se eu vou pensar em termos de poder, e aí desculpe, mas um pouco, às vezes eu acho que o mundo nórdico tem isso, né? O super-herói. Eu sozinho, eu resolvo, né? Eu tenho poder, né? E os outros todos são subalternos. Às vezes eu fico pensando, se não é que o nosso imaginário sobre o divino é ainda mais de poder do que de amor? Você está falando uma coisa muito bonita e forte. Porque vocês veem que às vezes certos discursos sobre Jesus reproduzem isso, né? Jesus é o poderoso, mas ele também é o misericordioso, né? O grande poder de Deus em Jesus é o poder de entender e dentro da dor do outro fazer da dor do outro a dor dele, e vir ao encontro. Então, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, viu? Se a gente entende a cooperação de Maria dentro dessa grande corrente amorosa que começa na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são diferentes, exatamente, mas se amam, e esse amor extravasa, se espalha, cria o mundo, resgata o mundo e também todas as outras criaturas, a dimensão ecológica da salvação. Então a gente vai entender tranquilamente que Maria coopera com os outros santos também, como nós também no dia a dia, né? Somos também
cooperadores dessa única graça, mas a iniciativa é de Deus. Certo. Por isso, a gratuidade é dele. é isso. E aí eu queria também colocar para você que está nos ouvindo, que a gente tem que entender que uma coisa é graças, outra coisa é a graça. Assim? Graças. São todos aqueles favores que a gente recebe de Deus. Que nós podemos receber diretamente de Jesus ou de Maria. Então, cura quando a gente está na doença, resgatar a alegria quando a pessoa está deprimida, a companhia de uns aos outros quando você está sofrendo com a solidão. Então, isso são graças. E o povo costuma usar uma expressão interessante aqui no Santuário de Aparecida, né? Por uma graça alcançada. Exatamente, não é a graça, é uma graça. Porque é Deus que dá ela. E o Padre Zezinho tem uma frase muito bonita. Ele diz que Maria consegue a graça, mas quem concede é Jesus. A expressão interessante. Legal, né? né? Maria consegue. Mas quem concede, quem dá, quem comunica é Jesus. Aliás, agora... faz sempre lembrar, é mesmo? Eles não têm mais vinho. Exatamente essa figura de quem consegue. E agora, a graça com o G maiúsculo é o próprio Deus que vem ao encontro da gente. Então, se a gente repercorre as epístolas de Paulo, quando ele fala de a graça, é Deus mesmo habitando dentro da gente. Essa é a grande graça, que nos transforma, que vai nos convertendo, porque nós, seres humanos, somos essa mistura de luz e trevas, né? Então, a graça é Deus atuando na gente, nos fazendo melhores, mais capazes de amar, mais capazes de perdoar, mais sintonizados com Ele. Então, as graças são um pouquinho da graça que vão comunicando, né, necessidades nossas. A graça é o próprio Jesus, é a própria Trindade em nós. E creio que é tão importante quando nós olhamos para Maria, a gente percebe o que significa a graça na vida de um ser humano, né? Que ela deixou que essa graça penetrasse e não ficasse nenhuma sombra, não ficasse nada de trevas. Então, digamos, é a iluminada totalmente, 100%, né? Enquanto a gente sempre tem algum cantinho escuro dentro da gente, sempre tem alguma coisa que ainda Deus não pôde tomar conta daquilo, iluminar aquela parte. Eu acho que é muito importante. Ao mesmo tempo, quando eu estava falando para você dessa questão, entendo um imaginário religioso de poder e a nossa conversão ao Evangelho é para mudar para um imaginário de amor, né? Porque a finalidade de tudo isso, o que é, né, Murad? É a comunhão dos santos. A comum união no amor, né? Que vai ser a nossa eternidade, se Deus quiser, né? A comunhão dos santos, né? E aí essa santaiada toda está interessada em aumentar o seu número cada vez mais. Mais do que todo mundo, a mãe. Eu penso que se a gente cultiva essa devoção à Nossa Senhora das Graças, a gente quer que a graça, que a bondade de Deus se expande, se espalhe, sabe? Não ficar só para a gente. Essa dimensão missionária que a sua congregação tem muito forte, é isso, é fazer que a graça, que a própria bondade, o amor de Deus em nós, ele se espalhe. Por isso que não pode ficar guardada. A graça de Deus não pode ficar restrita só para a gente. Por isso o Papa Francisco tem insistido tanto por uma igreja em saída, não uma igreja que se volta para si própria para satisfazer quem está lá dentro, mas aquela que se põe a serviço. Que eu vejo, por exemplo, durante esse tempo da pandemia, da Covid, com todos os limites que foram necessários, né, de distanciamento, então, tivemos iniciativas em várias paróquias no Brasil. Uma solidariedade bonita. Sabe? Uma paróquia que eu acompanhei perto em Belo Horizonte, os próprios leigos chegaram para o padre e disseram: padre, no nosso bairro aqui vizinho tem muita gente passando fome. Nós vamos, se você deixar, a gente vamos mobilizar a cozinha aqui da paróquia, vamos fazer campanha e todo sábado vamos distribuir marmita para o pessoal que precisa mais. E o padre ficou feliz, falou: graças a Deus, vamos lá. Com todos os cuidados, né, que eram necessários, mas até hoje estão fazendo isso. Então você vê, a graça que a gente recebe se transforma em mais graça para os outros, sabe? Então eu penso que é por isso que o amor se expande, né?
Bom num resto de fuzil. É isso mesmo. Então ele vai se difundindo por si mesmo. Mas você falava numa coisa, numa igreja em saída. Sabe, Murado, eu sempre procuro interpretar essas intervenções de Nossa Senhora. É uma bendita de uma igreja em saída. Ela parece que não está sossegada no céu. Ela quer... E principalmente quando você vê que está acontecendo certos fatos mais dolorosos, né? É que de repente irrompe alguma experiência especial da presença de Maria, como foi de Santa Catarina Labouré, né? Então, eu acho impressionante como parece que ela é aquela que está sempre em saída, sempre preocupada, sempre intercedendo, né? E isso traz para nós, por exemplo, eu diria, é válido a gente ter, por exemplo, essa devoção, como tanta gente tem, a essa medalhinha milagrosa. Eu acho até meio esquisito falar medalhinha milagrosa. É mesmo. Eu acho que para a linguagem de hoje, medalha milagrosa pode soar como uma coisa meio mágica. Tem um... Mas para aquele tempo não era. Eu também acho que a gente precisa sempre compreender esses fenômenos, essas manifestações de Deus que acontecem através das pessoas, Sim, dentro do seu tempo. Aquela experiência que a Catarina Labouré viveu na Rue du Bac, em Paris, e que depois se espalhou, ela foi importante naquele tempo com uma visão. Hoje a gente tem que completar com outras coisas. Há uma tendência que é um pouco ambígua no nosso povo, no Brasil, que é se apegar a essas coisas como se fossem mágicas, né? Então, a medalha milagrosa é mágica, se eu não usar, vai acontecer alguma coisa ruim. Ou então o escapulário é mágico, eu tenho que estudar o escapulário. Enquanto isso, os chamados, eles são sacramentais, eles são sinais de Deus e de Maria para nós. Não são amuletos, entende? de modo algum, entende? Quando pedem para benzer qualquer objeto, qualquer medalha, eu falo, eu benzo sob uma condição, que você toque nesse objeto e ore. E não apenas para dizer que eu já estou protegido, estou de corpo fechado, como dizia, né? Não, isso aqui é simplesmente para lembrar você de orar. Ou uma Ave Maria que você diz, ou qualquer expressão assim espontânea de oração, mas que ela seja, digamos assim, um lembrete para você, né? Que faz, olha, ore, não deixe de orar. Eu acho que é muito importante que a pessoa ela assuma aquilo, entende? Como realmente, digamos assim, uma pequena senha de relação. A minha relação, e não algo que, sei lá, me protege, né? Ela me lembra dessa relação. É como a gente, quando se ama, tem uma lembrancinha da pessoa, eu me lembro, eu me relaciono com aquela pessoa. Assim é meu crucifixo, assim a minha medalhinha, até uma fitinha que eu posso usar, qualquer coisa, né? Eu acho que deveria ser tudo relacional, em termos de me transportar para um andar superior e dizer, olha, meu Deus, olhe por mim, muito obrigado. Você sabe que uma vez eu estava participando de uma celebração aqui no Santuário de Aparecida e um dos seus co-irmãos, na hora da bênção, né? Sim, no sim. final que as pessoas compram, é normal, né? Compram uns objetos religiosos, a Nossa Senhora Aparecida. E aí ele disse, gente, hoje a nossa bênção vai ser para vocês, para cada um de vocês. E os objetos que estão trazendo. Então a bênção, ela vai para as pessoas e para os objetos ao mesmo tempo. E se um objeto está abençoado, mas a pessoa que está levando, ela não leva a bênção, alguma coisa está faltando, né? Exatamente, e pode ser enganoso. Pode ser enganoso. Pode ser enganoso, né? Eu sempre digo, pessoal, para mim é importante que você esteja abençoado. Se você estiver abençoado, em quem você tocar e aquilo que você levar consigo, vai estar abençoado, né? As palavras serão de bênção, Exatamente. Os gestos serão de bênção. E aqui eu quero me dirigir a você que está nos ouvindo, né? Se você é devoto da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que bom. Mas lembre-se dentro que a medalha nos leva a Maria e Maria nos leva a Jesus. Se você é devoto do escapulário, também. É sempre lembrar que esses instrumentos, que esses símbolos, como você mesmo lembrou, eles têm que nos levar à pessoa mesmo de Deus e aumentar a nossa sintonia com Ele e dilatar o nosso coração para o exercício da caridade e da solidariedade. E eu acho que é sempre uma coisa que eu sempre me desafio e lanço como desafio, né? A dificuldade que nós temos em manter uma certa coerência, né?
entre aquilo que acredito e aquilo que eu pratico, porque facilmente a gente tem toda uma dimensão maravilhosa de ter um certo conhecimento daquilo que Jesus trouxe para nós como revelação e mensagem, né? Tudo aquilo que a igreja procura passar para a nossa vida, mas de repente, sabe, Murado, parece que volta aquele esqueminha mágico na cabeça da gente, né? Ah, se eu fizer isso, tibumba, acontece, né? E eu percebo que tem acontecido demais atualmente isso aí, né? Ah, você tem que levantar de madrugada para fazer tal oração, e se não fizer, cuidado, e a pessoa vem se confessar, ah, padre, eu não pude fazer isso, não pude fazer aquilo. Mas por quê? Parece que a pessoa não entende que se trata de uma relação de amor e não de uma obrigação sob determinada lei, sem a qual o demônio vai tomar conta de você, o mal vai atingir, entende? Eu tenho tanto medo dessa mentalidade religiosa mágica, mas que ela é ancestral em nós. Parece que a gente nasce com certos esquemas assim, de querer algo que funcione, tibumba, Que funcione sazã, isso. qualquer coisa assim. É isso mesmo. E pensa, quando a gente fala Nossa Senhora das Graças, e aquela que é agraciada, né? O texto da Anunciação, aquelas palavrinhas do anjo a Maria, alegre-se, agraciada, aquela que recebe a graça, por isso a transmite. São Paulo tem nas epístolas dele toda essa discussão entre a graça e a lei. Exatamente. Né? Quer dizer, a lei dava uma segurança. Quando a gente fala em lei, nas epístolas de Paulo, não é uma lei civil, é a lei religiosa judaica, que era cumprir muitos preceitos. Né? Mas, gente, era um monte de detalhes. Por isso que Jesus diz no Evangelho, vocês que vêm a mim, o meu cargo minha carga é leve, não é esse monte de preceitos religiosos. E hoje a gente está sendo desafiado isso, a viver nessa, e Paulo já falava isso, né? E na Epístola aos Gálatas, viver com a liberdade dos filhos de Deus, mais do que ficar preso a essas pequenas coisinhas religiosas que às vezes aprisionam as pessoas. A culpa, né? Exato. Quanta culpa às vezes as pessoas, as mais religiosas, carregam. E sabe o que é? O Papa Francisco fala isso. Elas carregam essa culpa e elas vão julgando a culpa em cima dos outros. Começam a julgar os outros, porque não dão conta de fazer aquilo que elas dão conta. Aí, gente, a gente não está mais... De um lado, eu acho muito interessante, né, Murado? A pessoa se torna escrupulosa, mas também presunçosa. Orgulhosa em relação aos outros, né? Eu sou melhor, eu fiz isso, eu faço aquilo, você não faz. Entende? Você está falando uma coisa que eu estou lembrando aqui de uma senhora. Numa paróquia onde eu atuei um tempo, tinha uma liderança, uma senhora, que ela sempre dizia: esse negócio da igreja ficar pregando misericórdia é muito perigoso. Por quê? As pessoas que não estão nem aí para Deus, elas dizem assim: então eu posso fazer o que eu quero porque Jesus vai me salvar. E aí eu dizia para ela: não é bem assim. Olha para o Evangelho. Quando Jesus encontra a mulher que está em situação de prostituição e que ela sente aquele amor em Jesus, ela muda de vida. Quando uma pessoa está doente, né, e na visão da Bíblia, a doença psíquica está cheia de demônios, ela encontra Jesus, esse amor de Jesus a liberta. Então, a misericórdia, como diz o próprio Jesus no Evangelho de Lucas, nos chama à conversão. Então, quando a gente se deixa tocar pelo esse amor incondicional de Deus em Jesus, é para nos fazer melhores, é para a gente reconhecer como uma luz que faz perceber onde está aquele cantinho escuro, ou aquele canto da casa que está sujo, que você passa a vassoura e esconde, né? A luz nos faz perceber quem somos e nos faz ver. Deus nos ama apesar de tudo. Esse amor nos leva a ser diferente. Depois o nome daquilo que a gente chama a graça, com letra maiúscula, é a misericórdia. É isso. Né? Eu tenho a impressão, sabe, Murado, que de vez em quando a gente tem medo da misericórdia porque não fez a experiência da misericórdia para si próprio. Porque na hora que eu tenho consciência que Deus está sendo misericordioso comigo, é impossível que eu não tenha a mesma atitude diante das outras pessoas. É impossível que eu fique falando: olha, você não está sendo um bom religioso, você não está sendo um bom sacerdote, você não está sendo uma boa cristã. Esse é o tipo de julgamento de quem nunca experimentou a misericórdia de Deus para si mesmo. Né? Porque na hora que eu experimento isso aí, eu vou ter um coração tão aberto, né, à semelhança do coração de Cristo. Né? E eu acho que nesse ponto
é que eu dizia para você no início, né? Compreender o mistério da revelação cristã como essa novidade maravilhosa de que Deus, como diz São João, é amor. Deus é misericórdia. Não é que Ele tem. Ele é. Ele é. Né? E se eu negar isso, eu nego a minha fé em Deus. Absolutamente, a minha fé cristã desaparece, né? Então vamos brigar uns com os outros para ver quem que é o super-homem, quem que é o super-herói, quem que tem mais poder. A gente passa uma conversão mesmo, né? Desse esquema de dominação para esse da cooperação. Exatamente. Entre a ajuda. E a comunhão dos santos é isso. E a Maria, Nossa Senhora das Graças, é aquela que, junto com os outros santos e santas, recebe essa graça e espalha para nós. Isso, né? Por isso que a gente pode celebrar essa festa, né? Você pode celebrar a festa Nossa Senhora das Graças, entende? Mas nunca deixe de olhar para essa Maria de mãos abertas, distribuindo as graças que ela colhe do coração do Filho dela. E que graça que ela colhe? Misericórdia, constantemente. Amor, ternura, bondade, né? E com esse desejo imenso, né, de que isso se entre no nosso coração e a gente tenha essa mesma atitude em relação aos outros, porque somente eu posso dizer eu vivo no amor de Deus na medida em que eu amo. Senão eu estou muito distante desse amor de Deus. Queria agradecer de coração, irmão Murado, esse bate-papo gostoso que a gente faz e a gente vai assim partilhando com vocês, né? E depois um convite que eu queria fazer a vocês. A Academia Marial está promovendo o nosso retiro mariano deste ano. Vai ser um retiro dentro do tempo do Advento, preparando a gente para o Santo Natal. E fica esse convite, vai ser do dia 10 ao dia 12 de dezembro. A hospedagem vai ser no nosso seminário Santo Afonso, é um mariólogo que vai nos ajudar a refletir, a meditar e a rezar nesses 2 dias e meio de retiro. Vai ser o querido irmão André, né? E você pode entrar em contato, pode se inscrever, pode ligar aí para 12 3104 1548 ou 3104 1549. Ou então pegue um e-mail da Academia Marial, academia@santuarionacional.com, tá bom? Entre em contato com a gente e venha participar deste retiro mariano em preparação ao Santo Natal. Olha, Murado, muito obrigado, viu, por esse momento de reflexão, de meditação, né? E que Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora Medianeira, né? Ela continue de mãos abertas, né? E como mãe, seja ela a primeira a ver as nossas necessidades, as nossas carências e principalmente aquelas feridas que a gente traz no coração, né? Eu acho que só ela pode perceber, às vezes nem a gente percebe as feridas que temos dentro de nós. E aqui essa pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida, aliás, todas as representações de Nossa Senhora, a gente pode sempre dizer que são Nossa Senhora das Graças. Das Graças. Sempre, né? Ou seja, há uma identidade total, apesar dos títulos serem diferentes. E a gente deseja então que a gente possa celebrar assim com todo amor, com todo carinho e principalmente com o coração grato essa festa de Nossa Senhora das Graças. Que ela abençoe você, abençoe sua família, que ela faça você deixar que a graça da misericórdia infinita de Jesus penetre na sua vida e faça você também ser misericordioso, porque são bem-aventurados, são santos aqueles que são misericordiosos. Fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.